Olá, tudo bem? Tia Érica entrou, Brendo também, seja bem-vindo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo? A Eliane entrou aí com o Instagram do Vitinho, seja bem-vinda. Vamos logo iniciar nossa live falando sobre o projeto O Plano Perfeito, da leitura do livro, né? O Plano Perfeito. Como vocês estão? Mandem aí um oi. A Leoane, a psicóloga que irá nos auxiliar durante essa palestra, né, Leoane? Seja bem-vinda. Cristiane, seja bem-vinda também. Vamos conversar um pouco. Vocês fiquem à vontade para estar dialogando através das mensagens no chat, para que tudo ocorra, né? Com uma explicação adequada para que vocês entendam e que tudo ocorra para a honra e glória do Senhor, para que possamos ajudar principalmente as nossas crianças, que é o objetivo dessa live. Vamos esperar aí uns 5 minutinhos. Simone, seja bem-vinda. Cláudia. Então, vocês podem ficar à vontade, se quiser... Temos a Warla Devai de Guarapari. Se vocês quiserem colocar aí de onde vocês são, eu não conheço todos. Eu sou a Tati. Moro em Almirante Tamandaré, próximo a Curitiba. Se vocês quiserem se apresentando, serão bem-vindas. A Cris deu um oizinho, né, Cris? Tudo bem? De Juquiá, Cris. Eu acho que a Cris eu conheço. Não sei se ela lembra de mim. Mas ela já morou, acho que em Joinville, não foi, Cris? Michele, seja bem-vinda. Aqui a Simone é de Campo Grande. Que legal, tenho vontade de conhecer Campo Grande, não conheço ainda. A tia Érica de São Paulo. Tia Érica aí tem bastante experiência com crianças também, pode estar nos ajudando. Eleni, temos aqui a Gisele de Londrina, seja bem-vinda. Londrina aqui é pertinho. A Eliane de Itu. A Eliane ajuda também aqui na Unisul Kids, mas ela não gosta muito de estar aparecendo nas câmeras, então a gente poupa ela disso. Não é, Eliane? Firmino entrou. Se quiser se apresentar com o nome, pode ficar à vontade. A Cristiane já morou em Botucatu. Onde fica Botucatu? É São Paulo? É isso? Amém, Michele. Que a paz do Senhor esteja conosco mesmo. Que Deus nos abençoe, que possamos estar unidas para ajudar as nossas crianças no Ministério Infantil. E hoje vamos falar sobre um tema bem importante, que é a leitura, a importância da leitura na infância. E ainda mais o vínculo que ela pode estar ampliando entre pais e filhos, quando essa leitura é em conjunto. Então, vamos iniciar essa live. Eu vou estar... a Cristiane, foi o corretor errou ali, né, a forma que você digitou, ele corrigiu errado. Em Botiatuba, achei que era Joinville somente, achei que eu lembrava de você de lá, né? Mas então você assistiu na mesma igreja que eu, por isso que estou lembrando de você. Ai, que bom. Seus filhos, você tem 2 filhos, né? Acredito que estão bem grandes. Então, pessoal, se vocês quiserem se apresentando, podem continuar. Eu vou convidar aqui a Leoane para entrar. Ela será uma participante da live também. E a Ellen Pedrazas, ela já deve estar a caminho, entrando. Dia de semana é corrido para todos. Eu ainda não vi ela entrando, mas eu acredito que ela já deve estar chegando.
Ah, Michele é de Vila Velha, Espírito Santo. Olha, olhando você pelo Instagram, eu não lembro de você, mas eu já fui várias vezes no Espírito Santo. Meus pais moraram lá, né? Então eu já passei pelo Espírito Santo, em Vila Velha, várias vezes. Então vamos lá. Vou convidar a Leuane para entrar aqui na live. Vamos dando início. Acredito que a Ellen deve ter se atrasado um pouquinho, mas a nossa live será dividida em 3 partes, tá? E então vou convidar a Leuane já para que ela esteja junto conosco aqui. Gente, eu preciso convidar a Leuane para participar. E a Leuane entrou. Tudo Tudo ótimo bem, com você, Tati? Comigo Leuane? está tudo ótimo. Estou bem, graças a Deus. Eu não consigo atender agora porque eu estou pelo celular. Eu tenho um pouco de dificuldade com tecnologias, mas acredito que a gente pode estar iniciando. E assim que a Ellen entrar, a gente convida ela para participar da live também. Boa noite, Marta Ficou, Borges. Boa ficou, noite, ficou Érica. mudo e aí eu Acredito que perdi você. partes do que você estava falando. Você poderia repetir, por favor? Eu acredito que a Ellen já chega, né? Eu falei assim que a gente pode estar iniciando para Uhum. não se prolongar muito. Ah, a Ellen não está conseguindo participar. Deixa eu convidar ela de novo. Vamos lá, então. Eu sou um pouco analfabeta, gente, digital. Então, talvez eu demore um pouco mais. Ah, a Michele me viu no seminário em Vitória. Que legal, você se tornou professora da Exira há pouco tempo. E você já é mãe, Michele? Também? Ou ainda não possui, não tem filhos? Eu enviei Pede para mais um ela entrar e convite para participar Ellen. na live. É mais fácil. Eu entrei assim, aí eu mando o convite para você, você me adiciona. Ah, tá. Aparece aqui. Quando a gente Ela clica em manda cima do convite para negócio, cá? daí aparece participar na live. Aí ela clica e já entra. Hum, eu enviei o convite para ela. Mas para mim ela não parece que está online. É isso. Aí Ah, ela tem que agora sim. clicar em cima Ela para está entrar na live. online, apareceu. Isso. Aí, Isso, a Ellen conseguiu entrar. Que bom! Boa Chá noite, de banho gente. tomado. A tia Érica deu uma dica aqui de usar o fone. Gente, eu tenho uma dificuldade para usar o fone. A minha orelha é muito pequena, ela cai, o fone não fica. Eu tenho uma grande dificuldade com isso. Eu não sei se tá, assim, tá difícil de vocês ouvirem. tá ótimo, tá ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? É. Então eu vou tentar ficar sem o fone. De Eu uma também próxima não tenho live eu como posso usar tentar. fone. Eu não me adaptei ainda com essa Não, é porque tecnologia, o quando fone. faz live assim, meu celular descarrega rápido e eu tenho que ficar com ele conectado no carregador. E o meu, como é iPhone, onde carrega é onde coloca o fone. É, Aí eu tenho que escolher um ou outro. Desculpem aí. não, tranquilo. Assim a gente vai tentando e vai dando tudo certo, né? O que importa é o nosso objetivo, que estamos aqui unidas para ajudar principalmente o desenvolvimento das nossas crianças. Então, assim que vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem estar colocando aqui, né, nas mensagens, no chat, conforme a gente for conseguindo, vamos respondendo, ou eu, ou a Leuane, a Ellen, a Eliane que está aí, né, Eliane, por trás dos
bastidores, que ela não gosta de aparecer muito, então também pode estar ajudando aí a responder as perguntas. E então vamos iniciar essa live. Como eu já falei no início, né? Ela, deixa eu apoiar meu celular. Acredito que dá para vocês me ouvirem normal. Tudo bem? Continuou tranquilo? E assim eu apoiei isso. Então, na live de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de leitura do livro Plano Perfeito, que, por sinal, ele está bem incrível, não é mesmo, Ellen? Cheio de dinâmicas, sugestões para auxiliar os pais na interação com os seus filhos, como também falar sobre um assunto bem importante, que é o plano da salvação. Escolhemos essa data, quando pensamos nesse projeto, porque é próximo à Páscoa. Então, eu acredito que, como pais, entre famílias, vamos ter muito para conversar sobre esse assunto, né? Principalmente próximo à Páscoa, que o mundo está aí tentando principalmente agarrar as nossas crianças com mentiras, né? Então, mas nós não podemos falar desse projeto antes de falar sobre a importância e o porquê do mesmo. Então, a nossa live, ela vai se dividir em 3 momentos. O primeiro momento, vamos falar sobre a importância da leitura na infância. O segundo momento, com a Leuane, ela é psicóloga, né, está aqui conosco, se dispõe a nos ajudar sempre, né, no Ministério Infantil. E ela é psicóloga aqui em Curitiba. Somos vizinhas e amigas, não é mesmo, Leuane? E ela vai nos ajudar a entender melhor como ampliar o vínculo entre pais e filhos a partir da leitura. E a Ellen Pedraças, que é a autora do livro Plano Perfeito, não existe, acho que ninguém melhor do que ela para falar sobre este livro, né? Então ela vai estar nos ajudando nessa parte também, né? Sobre esse projeto da leitura para crianças e juvenis. Este livro ele foi escrito para as crianças de 6 até 16 anos, né? Que já se consideram juvenis, adolescentes, não é mesmo, Ellen? Então, aí, se você tem um filho que é um pouquinho mais velho, ou conhece alguém que tem nessa faixa etária entre 6 a 16 anos, podem participar também deste projeto. Então, eu vou iniciar, pessoal, falando um pouquinho sobre os benefícios da leitura. Eu trabalho como professora de alfabetização desde o início, sempre gostei muito dessa fase com as crianças, desde o início da minha carreira, né? Então, eu iniciei em 2008, já com uma turminha de primeiro ano, crianças de 6 anos para serem alfabetizadas, então é uma área assim que eu sou simplesmente apaixonada, né? Alfabetizar crianças, observar, né, a forma que elas entram em contato com os livros, com a leitura. Então, eu vou falar brevemente sobre a importância da leitura para as crianças. Porque o benefício que a leitura traz para as crianças e juvenis deve ser conhecido não apenas por educadores, mas também por nós, que somos pais, né? Por todos os pais. Muitas vezes nós achamos que os nossos filhos eles devem ler livros somente depois de serem alfabetizados. Porém, os benefícios são inúmeros quanto o hábito de ler livros ainda na tenra infância, né? Existem muitos artigos que afirmam que a leitura já traz benefícios durante a gravidez, pois ela potencializa o desenvolvimento do cérebro e do processo de linguagem do bebê. E ainda é capaz de relaxar a mãe e o filho. Então, ambos aí têm benefícios com a leitura durante a gravidez já, né? E aí nós vemos que a leitura ela já proporciona benefícios para o ser humano desde a gestação. E esse hábito sendo criado durante a gestação, com certeza, né, a família deve aproveitar e já continuar esse hábito depois do bebê nascido. Antigamente, a alfabetização dava-se início através de letras. Talvez muitos de vocês, assim como eu, foram alfabetizados no método tradicional. Aquele método que precisamos primeiro conhecer as vogais, as letras, o alfabeto,
para depois entrar em contato com os textos lidos, né? Ah, agora já está lendo, agora nós podemos dar os livros. Mas, na verdade, é uma forma só de decodificar, né? E atualmente é diferente. Depois de muitos estudos, foi concluído que as crianças, elas precisam aprender a ler a partir da leitura de textos, né? Então, ela não vai aprender a ler a partir das letras, mas a partir de textos, de livros. E desde pequeno, quando a criança entra na escola, na educação básica, né? No início da educação básica, que se dá na idade de 4 anos, né? Na educação infantil, deve ser apresentado textos e não letras para as crianças. E quanto antes as crianças entram em contato com a leitura de textos, é melhor. Então, ela vai manifestar a curiosidade com relação à escrita. Ao observar os textos variados que circulam, né, ao seu derredor, tanto na família, né, no ambiente familiar, quanto no ambiente comunitário e também escolar, a criança ela vai aí construindo a concepção de escrita e vai poder entender melhor, mesmo sem ler, né, ela vai entender, diferenciar já as letras de símbolos e números, que é um processo bem importante, né, na alfabetização. Ela vai compreender também a direção de escrita, que deve ser realizada da esquerda para a direita. Reconhece os diferentes usos sociais da escrita e dos gêneros e suportes, né? E nesse convívio que ela tem com os textos, essas hipóteses vão sendo reveladas através do quê? Daquelas cartinhas que, como mães, recebemos, né? Com aqueles, no nosso olhar, rabiscos, mas que na verdade são garatujas, são as primeiras escritas das crianças sem o uso, sem ser convencional, né? Aquela escrita espontânea não convencional da criança, que já indica uma compreensão do sistema de representação da língua. Na BNCC, que é um documento que define aí as aprendizagens dos alunos de todo o Brasil e também ao norte para o planejamento dos professores, nós temos as orientações citadas, como também, né, todas essas orientações que eu falei, elas são citadas na BNCC. E cita principalmente a importância de oferecer para as crianças a variedade de gêneros textuais. O que seriam esses gêneros textuais? É a variedade de textos, os tipos de textos que as crianças entram em contato. Geralmente, achamos que as crianças precisam entrar em contato com aqueles textos curtinhos, né? Do Babebi Bobu, da casa, do Cacocu Ceci e assim por diante. O nosso foco aqui não é formar professores, né? Nosso foco é mostrar a importância da leitura para as crianças. Mas é importante que vocês compreendam essa parte também. Então, e a leitura de quais livros que as crianças vão entrar em contato? Muitas vezes achamos, né, que precisam ser livros com muitas ilustrações, com poucas escritas, pequenos, né, de poucas páginas. E a escolha deste livro é importante. Mas para formar um leitor, chegamos aqui a um leitorzinho. Hoje eu peguei alguns livros para mostrar para vocês durante a live e ele, mamãe, conta a história para mim. Mais à frente vou contar para vocês o livro que ele queria ouvir a história. Eu falei, mamãe, conta, mas sem ler, rapidamente, só contando a história mesmo. Tá bom, então, mamãe. Depois a mamãe faz a leitura para você. Então, a criança ela precisa entrar em contato com esses textos variados, né? Que são gêneros textuais, são poesias, textos informativos, né? Se contamos uma história ali sobre o jacaré, depois vamos informar ele como vive o jacaré, o que ele faz. Então, até que a leitura seja consolidada e eles estejam lendo livros sem ilustrações, com letras pequenas, que talvez ao nosso olhar como adulto, essa não traz interesse nenhum para a criança, né? E agora eu queria mostrar para vocês o livro que a minha filha, escutava a história desse livro. Um tamanduá
no meu jardim. Ele é um livro bem bonito, eu não sei se vocês conhecem, ele já é um livro bem antigo. Desde que ela era pequena, assim, eu já procurava comprar livros para ela, desde que ela nasceu. E esse livro, ó, ele tem ilustrações, mas ele tem bastante textos, não sei se vocês conseguem ver. Ele é longo, ele é um livro de 30 páginas, tá? E desde os 3 anos, ela já gostava de escutar a leitura. E eu lia ele na íntegra, fazia a leitura mesmo do livro para ela. E ela ficava até o final. Nós temos ainda, né, nosso momento de leitura antes de dormir, um hábito que criamos desde que ela é bebezinha. E ela escutava até o fim desse livro. Eu e meu marido ficamos admirados, porque isso foi antes dos 4 anos dela. E um dos livros também que ela gostava, já se tornou, né, aos 4 anos, um dos preferidos, foi o Plano Perfeito. Então, ela gostava de olhar as ilustrações e durante aquelas ilustrações ela ficava curiosa. Mamãe, você lê essa parte para mim? Até essa semana eu peguei o livro e ela viu na minha mão e ela olhou, achou. Mãe, essa é a minha história preferida dentro do livro, né? Eu acho que é a Candice, né? Que tem no livro, Ellen? Fala, né? Tem, né, a Candice? É a parte preferida do livro para ela. Então, ela tem 8 anos. Então, nós precisamos perceber essa importância. E como pais, né, nós temos a liberdade de escolher o tipo de texto e de livro que nós vamos ler com nossos filhos. E a Bíblia deve ser uma das prioridades, pois ela fornece tudo o que precisamos para educar nossos filhos na disciplina e instrução do Senhor. Né? Existem livros também, né, como o Plano Perfeito, que eu já citei, que nos ajuda na compreensão da Bíblia, com assuntos específicos. Nesse caso, este livro, ele fala sobre o plano da salvação, numa linguagem simples para as crianças. Eu achei o máximo quando eu peguei esse livro pela primeira vez, né? Eu gostei muito de ver um livro assim, com um assunto tão profundo, numa linguagem assim, que as crianças e os juvenis possam compreender. E a leitura, a nossa proposta com o projeto, né, da leitura deste livro é envolver a família. Por quê? A leitura, ela é complexa, né? Então, envolve muitos fatores para que ela seja consolidada, para que a criança pegue um livro assim e ela consiga ler sozinha e entender. Então, precisamos, como família, estar juntos, ter um momento junto de leitura para que a criança não desanime durante a leitura. Porque, às vezes, entre os 6 a 9 anos, a criança ela está no processo de alfabetização ainda. Nem todas as crianças conseguem ler e entender o que elas estão lendo. Muitas vezes, né, ficamos alegres quando nossos filhos leem, alguns com 5, 6 anos. Ah, já está lendo, meu filho já sabe ler. Mas ele apenas decodifica. Ele apenas consegue juntar as sílabas, né? Identificar e ler algumas palavras. Ou ele ainda lê ali gaguejando, não está entendendo nada. Mas ele precisa desses momentos para que ele possa entender, né? Ele precisa desenvolver a habilidade dele. Então, a leitura ela é muito complexa. E para que ela seja, né? Para que ela se dê por completo, ela precisa ser treinada. E precisamos também ter esse hábito para desenvolver a leitura escrita. Senão, nossos filhos vão ter lá 10, 12 anos e eles não vão ter desenvolvido isso. Então, a ideia do projeto é envolver as famílias para que vocês possam estar criando esses hábitos, né? Claro que além do conhecimento maravilhoso que vão adquirir, vamos estar construindo, né, juntos em família esse conhecimento, mas também o hábito da leitura, se ainda não existe na família. E é que a criança, né, possa entender o que está sendo lido. E rapidamente eu quero deixar 6 benefícios da leitura, né, para as crianças. O primeiro benefício: desenvolve na criança a atenção e a concentração. Então, são 2 itens muito importantes, até mesmo para a escola, né, a aprendizagem das crianças, elas desenvolverem atenção e concentração. Desenvolve também a criatividade. Quando nós estamos lendo para as crianças, elas fazem uma leitura imagética.
a criança ela se coloca dentro da história, das ilustrações, e a criatividade dela aí é desenvolvida. Então, aí está o segundo ponto, né? A segunda importância de estar lendo para as crianças. Terceiro ponto. As crianças, progressivamente, elas vão enriquecendo o seu vocabulário e de mais recursos de expressão e de compreensão. Por isso, a criança questiona. Elas nos perguntam, mas mamãe, aconteceu isso, né? Quando nós estamos lendo. Mamãe, mas por que isso? E às vezes nós ficamos lá, deixa eu terminar de ler, não é mesmo? Mas isso é importante. E se ela não está questionando, o questionar vai ajudar a criança durante a leitura. Então, ela deve ser questionada por nós que somos pais, né? Sobre o assunto que está sendo lido. Ela instiga também a curiosidade. A criança escuta a história e fica curiosa, né? Este é o quarto item. Então, instigar a curiosidade da criança. Mesmo antes da leitura, né? É importante que como pais, como educadores, como professores, precisamos explorar a capa do livro. Mas o que está escrito? O que tem de desenho? Ah, nós temos uma cruz. Ah, tem uma coroa aqui também, tem passarinhos. O livro tem a capa vermelha. Por que será que é vermelho? E deixar as crianças contarem, né? E falarem, darem as hipóteses dela. E depois, por fim, ainda, falar sobre o título, né? Do livro que vai ser lido. O plano perfeito, né? Estamos com o exemplo deste livro, o plano perfeito. O que será que é um plano? Você já fez um plano alguma vez? Para que foi o plano, né? O que você planejou? Você, seus amigos, e aí, né, vai estar instigando a curiosidade da criança para ela saber qual é o plano perfeito, né? Então, a leitura, ela instiga a curiosidade. Até mesmo durante a leitura, as crianças ficam pensando e curiosas para saber o que vai acontecer. Hoje mesmo tivemos uma experiência com a minha filha de ler a história. Eu leio a lição da Escola Sabatina todos os dias pela manhã, né, no culto, e lemos ali que Elias, né? Elias, ele dormiu. Daí minha filha, mas ele morreu? Eu falei, não sei, aqui não tá dizendo se ele morreu ou não, ele dormiu. Será que ele acordou? Nós vamos saber isso amanhã. Então ela vai estar o quê? Ansiosa para saber o que vai acontecer amanhã, né? O que vamos ler? Então ela está ansiosa por esse momento, para saber se Elias morreu naquele momento que ele dormiu. Porque não conta mais detalhes, né? A história, se ele acordou ou não. E o quinto item desenvolve também na criança, né? O quinto benefício da leitura para a criança desenvolve a memória e o raciocínio. A criança ela vai gravar partes da história. Ela vai raciocinar sobre a história depois da leitura. E isso estimula o pensar, né? A criança vai ficar pensando até mesmo depois da leitura. As crianças elas têm uma memória maravilhosa, né? E a leitura desenvolve mais isso. E o sexto item, né, o sexto benefício da leitura, eu acredito que está, né, dentro do assunto da nossa live, que a Leone vai continuar falando sobre esse, e acredito que, como pais, seria, vamos dizer assim, um dos mais interessantes, né, que vocês vão gostar muito. Então, quando lemos para uma criança, nós ampliamos o vínculo. Então, se a mãe está lendo com a criança, ela vai ampliar esse vínculo com a criança. Porque nós estamos próximos no momento da leitura. E isso aguça a vontade de estar perto. A criança sente mais vontade de estar perto de você. E querer ouvir quem está lendo para ela. E isso reflete na obediência entre pais e filhos. Então, nós percebemos aí que a criança vai gostar de ouvir suas histórias. Então, no momento que você vai precisar corrigir ela, ela já está acostumada a ouvir você lendo para ela. Então, isso, ela vai refletir, né, sobre a sua correção. Então, vai ajudar também na obediência dos nossos filhos quando lemos para eles. Então, ler na infância, nós vamos transformar muitas crianças em jovens e adultos leitores. E um bom leitor
é um bom aprendiz para a vida toda, né? Atingimos muito conhecimento através da leitura. Então, essa seria a minha parte, né? Falando sobre a importância da leitura na infância, tanto para as crianças quanto para os juvenis. Agora, eu quero estender, né, esse momento para que a Leone continue falando, né, sobre esse vínculo que é ampliado através da leitura, né? Ok, boa noite Pode a ficar à todas, vontade, né, e a Leone. todos. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre a importância da leitura, né? Principalmente a importância da leitura para a vinculação ou para a ampliação do vínculo. Como a Tati já mencionou, então a gente conseguiu perceber que a leitura está desde muito cedo, né, envolvida como posso dizer, a criança está desde muito cedo inserida nesse ambiente, né, e tudo que a cerca, tudo que faz parte do contexto de onde ela está inserida, ela presta muita atenção. A leitura também faz parte desse contexto. Então, a leitura, como a Tati já trouxe, ela promove tanto o desenvolvimento cognitivo, quanto também, né, o processo do desenvolvimento do cérebro. As crianças, bebês, é muito importante a leitura, muito importante mesmo. Por quê? Gestos, eles amam a mudança da face, né, das expressões faciais enquanto você está lendo. Eles amam a mudança da voz enquanto você está lendo. Então, às vezes, né, como a Tati também mencionou, a pessoa fala assim, né, os pais podem falar, ou o responsável, é tão pequeno, por que eu vou ler? Né? Por que eu vou ler? Ou então eu começo a ler e começo a dormir. Mas é importante esse momento, mesmo que a criança durma. É importante a leitura. É importante uma leitura também criativa, né? Uma leitura onde você faça, né, repetindo bastante gestos, expressões, porque as crianças, elas precisam disso, principalmente nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses, né? Elas precisam dessa parte. A leitura também, ela promove o lúdico, né? A criança, ela funciona à base do lúdico, né? Principalmente na primeira infância. Elas precisam do lúdico. Então, é importante que você tenha leituras com as crianças que promovam o lúdico. E isso vai te ajudar também a ampliar a imaginação da criança. Ela deve ser colocada como uma diversão e aprendizagem, né? Então, ao mesmo tempo que a criança aprende, ela também se diverte. E além disso, né, de tudo isso, vamos dizer assim, a criança também, ela vai promover várias habilidades, né? Principalmente o pensamento crítico. Né? A leitura, ela ajuda a criança a ter um pensamento crítico. Ela ajuda a aumentar a afinidade e a intimidade com os pais. Então, aquele momento em que os pais têm junto, né, no momento da leitura, aquela voz vai ficando muito mais próxima, muito mais íntima. Então, amplia também a segurança. As crianças, elas amam ouvir as vozes dos seus pais, né? A leitura, isso amplia a segurança da criança. E no processo de alfabetização, como a Tati trouxe, auxilia também. Por quê? Muitos acham que lá na escola que vai aprender. Mas quando a criança vai sabendo, é maior a capacidade dela de se relacionar com as palavras, com as leituras, com os textos, do que aquela que não tem ainda conhecimento das palavras. Quando ela tem quanto mais conhecimento, mais fácil a alfabetização. Quanto menos, mais difícil, né? E muitas pesquisas comprovam isso, que não é só a função da escola, né? A alfabetização, mas sim o processo de casa, da leitura. É muito importante também dentro das emoções, porque aqui eu vou falar de vinculação, mas eu vou falar dentro de um contexto também da parte emocional da criança, né? Então, uma criança, a gente pode observar muitos adultos que às vezes você oferece uma coisa e eles falam assim, tanto faz. Ou nessa pessoa, né?
pensar, faltou pensamento crítico, faltou olhar, analisar a situação. Então, a parte emocional, ela é muito desenvolvida com a leitura. Na leitura você tem leituras clássicas, né? Você tem vários tipos, como a Tati mencionou, vários gêneros. E com isso você vai fazer o quê? Ter expressões e comportamentos diferentes. Então a criança, nessa leitura aqui, por exemplo, né? Vamos trazer para questões... se você está contando uma história da Rainha Esther, um exemplo. Rainha, né? Ela era criança, ela não tinha mãe. Então aqui você vai promover um sentimento de quê? De empatia. Não tinha mãe, então, nossa, e ela cresceu sem mãe, sim, ela cresceu sem mãe, cresceu com o tio dela, mas ela foi escolhida para ser rainha. Então, assim, vai ensinar para essa criança, né? A empatia, vai ensinar para ela resiliência, respeito, vai ensinar para ela. Existe objetivo, existe propósito na vida, então, tudo isso a leitura pode promover. Trazer também para a criança habilidades sociais. Maior a leitura, quanto maior a criança, né? Quanto mais a criança se envolve com a leitura, maior é a interação social dela também. Ela tem uma capacidade de comunicação muito melhor. Ela tem uma capacidade de compreensão do outro muito maior. Ela está cheia de conhecimentos. E a leitura, ela auxilia muito, muito mesmo na parte do reconhecimento das emoções na infância. No tanto que para a gente trabalhar, né, a parte emocional da criança, a gente indica livros, indica filmes, né? Porque a criança precisa ver isso acontecendo. Precisa ter uma ideia de como é tudo isso, porque ela trabalha no mundo da imitação, né, no mundo lúdico, na imaginação. Então, ela precisa ver tudo isso acontecendo. Ela precisa saber o que é alegria. Nós, adultos, com todo o conteúdo que já temos, a gente consegue distinguir o que é alegria. Mas, às vezes, tem muitos adultos também que eles têm, né? Eles são desprovidos de conhecimento das suas próprias emoções. Feliz, você está feliz por quê? Hoje eu estou triste, mas está triste por quê? Não consegue dar nomes, né? Por que está triste? De onde que vem? E a leitura, ela auxilia a criança a dar nome ao que está sentindo. Fulano, por exemplo, vai contar a história Elias, quando você trouxe. Elias dormiu, mas Elias também teve medo, né? Elias correu. Então, assim, se Elias correu, ele estava sentindo o quê? Medo. Quando as pessoas têm medo, elas correm do perigo. Ampliar aquela leitura, não ser uma leitura mecânica também. Também fala assim, você precisa da leitura, precisa de ver um vídeo, então vou colocar só um videozinho lá para ela assistir e ponto. Não. Ela precisa de uma leitura também com seus pares, né? Nunca deve ser substituída por qualquer outro tipo de leitura, qualquer outro tipo de meios de aprendizagem, né, nessa questão. Então, é muito importante também, além de você ler para o seu filho, né, para os seus filhos, você também ter um horário, tá? Leitura, isso é muito importante para a construção do vínculo. Eu tenho uma cliente que ela tem 6 anos e a irmã dela já tá na faculdade e tem 19 anos. Aí a gente estava organizando, que ela estava com alguma dificuldade de horários, aí a gente estava organizando o melhor horário para atendê-la. Aí ela falou assim, olha, eu posso atender com 6 anos, um vocabulário perfeito, assim, sabe? E ela falou assim, mas eu não posso nesse horário, porque esse horário é o horário que a minha irmã lê para mim. E eu leio para ela. Sim, aquilo ali já estava muito estabelecido. E a irmã dela, tipo, ler para ela, conversa com ela, desde quando a mãe estava grávida. Ela já tem toda essa afinidade. E ficou tão estabelecido essa questão da leitura que ela não coloca nada no lugar da leitura. Esse é o meu momento com a minha irmã. Então, e as pesquisas mostram que é muito importante ter um horário para a leitura.
tá? Para que se crie um ritmo, né? Para que se crie um hábito. Então, esse é o momento da leitura, assim como tem o horário para dormir, né? O horário para acordar, tem o horário para leitura, né? E aí é importante ler para a criança e também ler com a criança, né? Se você deseja que seu filho goste de livros, mas você não tem tempo para ler, você não se dedica, né, alguns minutos do seu dia para ler, para que a criança veja você lendo também, então talvez aí ela não vá ter tanto interesse aquele que senta para ler. A gente pode observar isso nas coisas que a gente faz, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa e a criança vê a gente fazendo, logo ela quer também fazer, né? Já vi algumas crianças, a mãe está fazendo alguma coisa, por exemplo, ela está lavando louça, está cozinhando, a criança também quer fazer. Ali, às vezes, monta do ladinho a própria cozinha dela, ou se a mãe está trabalhando online, ela vai ali também e tenta fazer igual. Então, são questões de imitação. Então, se a maior referência da criança, que são os pais, não tem esse comportamento, ela vai também ter, né? Então, é muito importante, porque os pais são as maiores referências da criança. E ela precisa ver isso acontecendo na vida dela, no ambiente onde ela está inserida. E também, né, dentro dessa parte do vínculo, que promove, né, se repetindo para vocês, que promove a segurança, tá? Dentro da vinculação, que é muito importante, a criança ela precisa ter a segurança para se estabelecer um vínculo sadio, porque existe o vínculo ambivalente, né, e o vínculo sadio. O vínculo ambivalente é aquele que, hoje a criança tem todos os cuidados necessários, nada é negligenciado. Aí quando é no outro dia ou com o tempo, tudo que era colocado nesse dia, foi colocado nesse dia, já nesse outro foi colocado. Então, assim, nada é permitido nesse dia, tudo é permitido nesse outro dia. Então, isso gera o quê? Um vínculo ambivalente, onde a criança não sabe o que de fato fazer. E o vínculo sadio é aquele que promove segurança. E aí, a leitura é uma das técnicas, né, ou uma das ferramentas que auxilia nessa parte. E outra questão não tem nada mais importante, né, do que você ter autoconhecimento, você saber do que está acontecendo com você, você saber que emoção está sentindo, essa emoção, e através da leitura você vai conseguir perceber isso, né? Desde muito cedo você vai conseguir fazer com que seu filho perceba essas emoções. Outras questões também que foi observado que a leitura, dentro dessa parte do desenvolvimento do cérebro, ela é capaz de aumentar a produção da nossa substância branca, né? Então, a substância branca do cérebro, né? Ou a massa branca, né? Como antigamente se falava, é a parte aonde dopamina, estar o nosso centro do prazer, o nosso centro de aprendizagem, né? E aonde estar também a nossa parte cognitiva. Então, não só promove, né, comportamentos externos e comportamentos psicológicos, como também, né, faz parte de um processo fisiológico que é importante. Então, você deve colocar para o seu filho que a leitura ela é tão importante quanto os brinquedos, quanto a roupa e quanto a comida. A leitura ela é o alimento da mente. E uma mente bem alimentada, uma boa nutrição, ela vai ter um bom desenvolvimento, ela vai ter uma boa aprendizagem das coisas. Através da leitura, vai ser possível não necessário experienciar por si mesmo, né? A leitura já vai proporcionar um conhecimento para a criança. Então, ler com seu filho ou ler para o seu filho é muito, muito importante.
Tem uma frase que é muito conhecida popularmente, que fala que quem ler um livro vive 1000 vidas, né? E quem não ler nenhum livro vive só uma vida. Então, é importante você... Tá travando? Será que melhorou? E a Elaine, tá boa? Então, priorize isso na sua vida. Ter um momento de leitura com o seu filho. E também dar um sentido e um significado para isso, né? Como a Tati já mencionou, que é o livro, o tema, o porquê está lendo, para que está lendo, né? Como está lendo. Então, tudo isso é importante, né? E como o próprio, né, sábio fala, né? Que a gente deve educar a criança no caminho, né? Então, assim, instruir a criança, ensinar a criança. Então, você ler com a sua criança, você ler para a sua criança, e você, para que esse hábito seja estabelecido. E também na Bíblia também traz aquele texto, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, assim, quanto mais conhecimento, libertação, né? Então, quanto mais eu coloco, quanto mais eu tenho momentos com meu filho, então, mais conhecimento, mais vinculação, principalmente nessa parte da leitura em voz alta, né? Traz a segurança da voz, a escutar a voz para a criança, escutar a voz dos pais é extremamente importante para a ampliação da sua segurança. Tá? Então, essa seria uma das questões. A leitura, né? E o processo de afinidade e intimidade dos pais, filhos e vice-versa. Obrigada, Leoane. Acredito que a vontade aí de ler para os filhos ficou mais aguçada, né? Deu vontade aí de aprimorar esses momentos aí na leitura. Ellen, você pode contar para a gente um pouco sobre o livro, né? O nosso projeto que vai ser iniciado no dia 10 de março, que é a leitura do livro O Plano Perfeito para as Crianças e Juvenis, né? Juntamente com as famílias. Foi você que escreveu, então a gente gostaria assim, que você falasse um pouco sobre esse livro para a gente, e se você quiser apresentar mais algumas coisas, você pode ficar à vontade, tá? Tá legal. Então vamos lá. A princípio, né, a ideia do livro veio porque eu tenho filhos. Todos sabem, eu tenho 4 filhos. E há uns 10 anos atrás, eu me preocupei deles terem conhecimento, né, da palavra de Deus, do plano da salvação. E sempre que nós vamos a alguns congressos, nós vamos assistir algumas palestras, esse tipo de palestra é sempre voltado para os adultos. E eu via que as crianças ficavam perdidas. E às vezes eu deslocava as crianças para começar a falar um pouquinho sobre o assunto, para que eles não ficassem tão perdidos. Aí eu vi a necessidade de falar sobre esse assunto de uma forma mais amena, mais didática, mais historiada, né? Do que os nossos pastores, do que até mesmo meu marido gosta de pregar. Então, eu me preocupei com isso, né? De evangelizar meus filhos, e é claro que acaba abrangendo várias outras crianças. Então, é por isso que vocês vão ver no livro, quando vocês pegarem ali a introdução, vocês não vão ver nada escrito a graça, vocês não vão ver escrito justificação pela fé. Geralmente vai estar escrito o melhor presente, que é a graça de Deus. Como é que eu posso, em vez de estar escrito arrependimento, a gente vai estar falando a tristeza por errar. Então é sempre uma linguagem mais facilitada para que tenha melhor compreensão. E como a Tati já falou aí, esse livro, eu já tive adultos que leram e falaram: nossa, ele nunca tinha entendido assim. Porque às vezes a forma com que a gente prega, né, explica, às vezes não é de uma forma didática para todo mundo. Né? Eu às vezes preciso
talvez de uma ilustração, talvez eu precise de uma imagem melhor. Cada pessoa tem um tipo de memória. A Laiane, perdão, Leuane, desculpa. Ela até acho que mencionou um pouquinho disso, né? Que cada pessoa tem o seu jeito e poderia até explicar melhor isso. Mas seu jeito de aprender, né? Então, é por isso que eu me preocupei também, então, em colocar desenhos, para que a criança também, como você já falou, né, Tati? Quando ela é pequena, a leitura dela é por imagens. Então, a imaginação dela vai longe. Então, é por isso que a gente sempre procura colocar uma parte de história com imagem, uma parte bíblica, versos, várias formas que a gente pode estar trabalhando didaticamente para levar a criança a compreender o assunto, né? Que é o plano da salvação. Então, quando eu vou falar sobre pecado é um assunto assim tão abstrato que está no primeiro capítulo. E eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou falar sobre o pecado, assim, para criança, uma coisa, né, tão ruim. E aí, orando, pedindo discernimento a Deus, eu pensei, então eu vou falar de uma peste, porque o pecado é uma peste, é uma doença. É como se fosse aquele câncer que passa, né, de geração, passa do pai para a filha, aquela doença congênita, que vai para todas as gerações. E é assim que aconteceu com a gente. É por isso que começa falando que é uma terrível peste. Mas que tinha uma solução, né? Que Jesus veio trazer. Então, a gente abranda vários aspectos aqui. E é legal a gente estar lendo junto, né? Lendo em família. Porque, às vezes, você começa a ler e para explicar. Né? Às vezes a criança não compreende, às vezes até a minha linguagem, e os pais, a professora, quem quer que seja, que esteja compartilhando essa leitura, ele pode estar parando para explicar também, né? E é legal também os desenhos, porque faz a gente refletir um pouquinho naquele assunto, as imagens. Nós também colocamos aqui alguns textos bíblicos, né, sobre o assunto, para parar e ficar meditando sobre isso aí. E temos até alguns momentos de reflexão. Por exemplo, quando a gente trata do assunto de arrependimento, né? Que é tristeza por errar, a gente na reflexão coloca... Você sabe a diferença de se arrepender e sentir remorso? Porque muitas vezes o que a gente sente é remorso, né? A gente fica triste, muito triste por ter errado, mas muito mais pela consequência do que aquele arrependimento genuíno. Então, a gente vai conversando sobre esses assuntos importantíssimos para a nossa salvação e para a gente compreender o plano de Deus para a nossa vida, né? E aí a Tati teve a ideia da gente fazer a leitura, né? Então, pensamos em várias formas. Será que a gente põe para fazer toda a leitura, depois a gente faz uma avaliação? Não, vamos fazer por capítulo. Não, vamos fazer por sábado. Não, vamos fazer por fim de semana, né, Tati? Então, tivemos várias dúvidas aí até a gente chegar à conclusão que seria bem legal se a gente lesse um capítulo em cada sexta-feira, né? A pessoa pode incluir no culto, né? No culto de despedida da semana, início do sábado, seria bem legal. Até porque a gente, quando tem criança, pelo menos aqui em casa, sempre foi assim. E uma vez até a Elaine Túlia falou, nossa, Ellen, que legal que vocês fazem o culto aqui para criança. Eu falei, é verdade, porque eu sempre me preocupei que meus filhos compreendessem a palavra de Deus, né? E agora eles já estão maiores, já estão adolescentes. Mas eu acho que essa é a preocupação de todos os pais. O culto tem que ser, quando a gente tem criança, o culto tem que ser prazeroso para eles também. Não só para o nosso conhecimento, porque a gente pode ter o conhecimento particular depois, né? Então, você pode aproveitar os momentos do culto, do pôr do sol, ou pode também fazer depois, né, Tati? Como a pessoa achar mais conveniente, achar melhor, tá fazendo essa leitura com os filhos. Ou estimulando também a leitura, né? Por exemplo, se é uma criança de 12 anos, é melhor que ela leia sozinha, né? Mas às vezes a gente tem uns filhos que não gostam de ler, né? Eu tenho um. Apesar que vocês estão vendo aqui a biblioteca aqui atrás de mim, meus filhos têm uma biblioteca igual essa aqui. Essa é só do Marcos e minha, assim. Quer dizer, uma parte minha é bem menor que a dele. Mas
Meus três filhos gostam de ler, a gente conseguiu estimular, sempre levou em bibliotecas. Eu sempre comprei todas as Bíblias da Sociedade Bíblica que saía, sempre estimulei com tudo que eu podia. Mas sempre tem aquele que não segue a regra, né? Então, se você tiver um filho que não gosta muito de ler, então é legal, como vocês já falaram mesmo, né? Compartilhar a leitura, não importa a idade, importa? Nem o Leuane. Se Não, ele não. tem 12, se tem 10, se tem 13, Não importa a e não idade. gosta de ler, não Sim. importa a idade para estar compartilhando, né? Então, legal isso aí. Então, por isso que a gente pensou na sexta-feira, que é um momento em que as famílias se reúnem, né, Tati? Isso. Nós pensamos no projeto Ao Pôr do Sol, porque é um momento que estamos todos juntos, às vezes buscando o que fazer, né? Até mesmo no projeto vai ser disponibilizado sugestões, né? Como a Leoane comentou, que é interessante, talvez você mostrar vídeos, músicas para a criança, que também ajuda, né? Eu acho que a gente nem conversou sobre isso, mas a Leoane falou e eu lembrei na hora, né? No projeto, além da leitura, colocamos essa parte, né? Depois o momento para compreensão melhor do livro. Um vídeo, uma música que vai facilitar essa compreensão e também aumentar o desejo, né, da criança sentir a vontade de ler, né, o desejo da leitura. E eu ia falar também que a parte, né, que você comentou assim de ler para a criança, né, a criança lá tem 12 anos, pode ler sozinho. Talvez até fazer um revezamento, né? Uma parte o pai fazer a leitura, a mãe, outra a criança, para que ela se sinta valorizada, né? Naquele momento. Meus pais estão ouvindo a minha leitura, né? Eu acho que ajuda bastante assim também na questão do vínculo e da autoestima da criança. Permitir esses momentos. O pessoal tá falando que ela tá travando, né? Eu não sei se é a minha internet. Para mim não travou, tá ruim, tranquilo. será? Tô ouvindo bem. Uhum. Tá tranquilo? Então infelizmente, travando, a gente vai tentar deixar essa live salva. Eu ainda não sei como faz isso, né? E se for, se a gente conseguir também, vamos colocar no YouTube a live, né? Então, como nós estamos falando sobre o projeto, né, Ellen, tem momentos que vão ter músicas. No final do projeto também tem um questionário elaborado muito bacana que... Ai, não, questionário é chato. Não, ele ajuda também na compreensão, né? Eu não lembro dessa parte, então o que eu posso fazer? Pesquisa no livro, né? Vai ajudar na memorização, né? Em consolidar esse conhecimento. Então, o questionário ajuda dessa forma, né? Então, essa é a parte... uma parte do projeto. E esse projeto ele vai ser realizado nos lares, né, nas famílias, mas ele tem também uma ligação com a igreja, um culto no final de semana da Páscoa. Então, as igrejas elas têm a liberdade em escolher entre o sábado e o domingo, mas será disponibilizado um culto muito importante, né, com uma música especial falando sobre a Páscoa, juntando com o assunto do plano perfeito, né, que é a morte de Cristo, né, que morreu pelos nossos pecados. Então, está bem importante. Eu acredito que vai ser algo bem assim, valioso, né? Vamos construir momentos valiosos em família e ainda poder juntar, né, com a igreja. Então, eu acredito assim que ele está bem planejadinho. Ainda tem um devocional, um resumo assim sobre cada capítulo, né? A leitura, a proposta dela é que ela seja feita um capítulo por sexta-feira, né, Ellen? Mas nada impede que os pais façam essa leitura durante a semana, né? Se achar, não, na sexta-feira eu tenho um compromisso. Como, por exemplo, aqui em casa, meu marido sai para o ensaio do coral, que é na sexta-feira, o coral da igreja. Então, eu fico com meu filho, mas a minha filha vai com ele também. Então, nós vamos precisar
um outro dia na semana para fazer a leitura. Na sexta-feira, quem sabe, né, no pôr do sol, fazer a parte da dinâmica, né, de assistir um vídeo ou uma música que está na proposta do projeto, ou ainda fazer a parte do devocional, a leitura do devocional, que é o resumo dessa leitura. Então, os pais, a nossa proposta é a sexta-feira, mas nada melhor do que a família para organizar esse momento, né? É bem importante que você falou, porque a gente precisa bastante nesse projeto do apoio dos pais. Isso. Sem os pais, se os pais não aderirem a isso, vai ficar inviável, porque depende completamente da família, né? Por isso que Leoane, desculpa, Leoane, falou bastante da importância dessa leitura em família, né? De criar esse vínculo. Mas não só isso, né? A gente precisa também estar trabalhando para evangelizar nossos filhos. E nada melhor do que os pais para estarem ajudando isso aí. Então, foi feito um roteirinho, né, Tati? Assim, do momento que vai orar, do momento que vai colocar um videozinho no YouTube, o momento em que vai estar fazendo a leitura do livro, depois a dinâmica. Vão ter várias dinâmicas, cada sexta-feira tem uma dinâmica diferente. Tem certo dia que a dinâmica você tem que assistir com antecedência para você saber o que tem que ser feito. Eu tenho que separar alguns copos, eu tenho que fazer, eu tenho que preparar um jantar especial, eu tenho que fazer um caça ao tesouro. Vários detalhes que os pais têm que estar se preparando com antecedência, né? Se for em cima da hora, pode dar certo, mas não vai ficar com aquele primor, aquele capricho de que se você se preparar com antecedência. Vai ser um sucesso se todos nós trabalharmos juntos, né? Eu digo um sucesso para o aprendizado da criança, para a evangelização. E ainda acrescente, se você tiver um vizinho, um amiguinho do seu filho, que você queira convidar, é um excelente momento para a gente estar ajudando a evangelizar um priminho, um parente, um vizinho, que precisa e carece também, né, do amor de Jesus. Às vezes a gente não consegue levar para a igreja, mas trazer para e essa sua casa. parte também do planejamento é extremamente importante para a criança perceber que houve interesse naquilo ali. Então, assim, se você faz tudo de última hora, não faltou a dinâmica. Mas vai ser mesmo, vamos improvisar aqui e tudo. Então, mostra já que não foi, que aquilo ali não está tendo tanto interesse por parte dos adultos, né? Então, quando você já faz uma coisa bem elaborada, nossa, porque a criança, ela precisa disso, da motivação, né? Então, ela vai ver que houve todo o interesse naquela questão. E outra parte que eu gostaria de colocar aí também, que assim, na minha infância, talvez de muitos, a gente tinha uma meditação no pôr do sol, um exemplo. Aí, cada um lia ali um parágrafo, uma frase, e aí depois, no final, uma pessoa lá ia e explicava, né? Isso não gera envolvimento, né? Porque depois você nem sabe mais o que você leu. Então, assim, se já são crianças que conseguem ler, então, assim, vai fazer uma parte da leitura, então que ela dê sentido e significado àquilo que ela leu. Então, assim, o que você leu? O que você achou? Para que se aplica, né? Ou como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Então, para que a criança esteja ali, de alguma forma, sendo internalizada com aquilo que ela está lendo. Legal. E bem interessante também a gente tá envolvendo a criança, né? Vai estar envolvendo ela para que ela tenha sempre desejo de participar. Você pode ver, aquele ditado, tal pai, tal filho, é super correto. Às vezes aqueles pais que não gostam de participar, que são mais tímidos, às vezes as crianças envolvem a mesma coisa. Mas em casa tem mais liberdade. Tanto do pai tímido como da criança tímida. Então, ela vai naquele roteirinho que a gente fez, vai estar sendo estimulada a cantar, a orar, a discutir com o pai, coisa que às vezes, diante de um público, ou da escolinha, ou numa escola sabatina, a pessoa não tem facilidade para fazer. Então, vai ser um momento, acho que fantástico, não só para interação, mas também para a gente desenvolver um pouco esse hábito de falar, de estudar a palavra, compartilhar, né? Isso aí. O pessoal estão, né, com uma curiosidade aí, como conseguir o livro. Então, o livro, ele está sendo disponibilizado através da Ellen, né? Custa R$15. E entrando em contato com ela, ela vai estar enviando para vocês. O projeto, ele dá início na sexta-feira do dia 10 de março.
Então, é dia 10, Ellen, isso mesmo? É, 10, sexta-feira, 10, dia né? 10. No dia 10 de março. E então eu acredito que ainda temos um tempo bom, né, para ser enviado esse livro por correio, mas se deixar para cima da hora fica meio complicado. Então, caso vocês tenham interesse, os livros que temos, né, a disponibilidade estão todos com a Ellen e não temos muitas unidades, né, Ellen, infelizmente, Mas mas acredito por que causa vai. disso, viu, Tati? Oi. Desculpa interromper. Mas porque não temos muitas unidades, eu também vou disponibilizar em PDF. Só que PDF não é a mesma coisa que pegar o livro, Não. folhear o livro, ver a imagem ali, ler ali. Eu penso até na criança. Eu, particularmente, gosto de papel. Eu Mas eu não sei também. se hoje em dia as crianças já estão mais interativas e gostam mais do tablet, do computador para ler. Então, por conta disso, eu vou disponibilizar em PDF também, tá? Ai, obrigada. Então, a Ellen, eu prefiro o livro também. Eu gosto muito do livro. Eu acredito assim que a gente já está tanto em contato com as telas, né? O momento assim que dá para fugir a leitura no livro é mais gostosa. Mas então, se vocês estão com interesse no livro, né? No projeto e não possuem o livro, já várias pessoas, né, Ellen, possuem o livro, né? Sim, porque a gente já lançou esse livro antes da pandemia. Íamos fazer um trabalho com os adolescentes. Mas aí, quando veio a pandemia, não pudemos fazer muitas coisas, porque ficou tudo meio parado, né? E pela graça de Deus, se for como é da vontade dele, agora vai não só expandir o livro, mas também a mensagem, que é o mais importante, né? Sim, O sim. conteúdo do livro vai alcançar muitas pessoas. Eu espero que até pessoas que não sejam só da igreja sejam alcançadas e que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um de nós. Não é nenhum mérito meu ter escrito nada, porque foi até um sacrifício, que eu nunca tinha escrito nada, mas que o objetivo seja alcançado, né? Que muitas pessoas que conheçam mais sobre o plano que Deus elaborou para a nossa vida. Ó, você quer passar o teu contato? Eu não sei decoro o teu número, mas acho que você podia falar ou digitar no chat. Vou digitar agora o meu número, então. Isso. Aí vai facilitar No para todo mundo. cartaz, isso, no cartaz que a gente disponibilizou, né? Fez a divulgação, tem um número, mas ele tá pequeno, né? Ele ficou um pouco pequeno. Então, caso, né, tenha alguém com interesse, a Ellen vai estar colocando aqui nos comentários o contato dela. Então, vocês entrem em contato com ela, né, o quanto antes. Como algumas pessoas, né, estão falando, eu quero para as outras mães. Isso é muito bom, porque nós precisamos instruir os nossos filhos. E quando é através da Bíblia, dos livros, né, como eu falei, o Plano Perfeito, ele é um livro que ele nos ajuda a compreender as verdades da Bíblia. Então, são livros, assim, que edificam os nossos filhos. Além de ensinar eles na doutrina, né, na palavra do Senhor, nós vamos estar com outros, né, benefícios, né, que desenvolvendo muitas coisas. Além de Como nós já ampliar o falamos, né? vínculo entre pais e filhos, vão ampliar o vínculo também entre o nosso pai, né? O maior pai, né? Jesus. E, e esse conhecimento, assim, não tem preço, né, Exatamente. que pague. Não existe preço. Não sei se nós falamos do preço do livro. Eu falei em preço. O Falou. livro ficou R$ 15, né? A Ellen fez um preço bem bacana aí, de R$ 15 o livro. Na Então, verdade, é o preço do custo, mas assim, dependendo do lugar, como os livros estão comigo aqui no Rio e a gente está meio em cima da hora, eu vou ter que enviar pelo correio, aí tem o frete do correio, entendeu? Então, por isso que eu estou até falando para as pessoas que entram em contato comigo, que se for uma quantidade maior, por incrível que pareça, o frete sai menor. Então, por exemplo, eu enviei para Rondônia 10 livros, o frete saiu R$ 30. Mas aí fui enviar 2 livros para uma pessoa aí no Paraná, não sei onde, ou Santa Catarina, não sei exatamente. Saiu R$ 22. Então, por incrível que pareça, quanto mais a maior quantidade, ou não sei se é porque foi Rondônia, eu não entendo direito, né, o frete. Mas eu acho que quanto maior quantidade, o frete é menor, porque sai dividido para todo mundo, né? eu acho
que a gente não mostrou o livro também, né? Olha as ilustrações, ele é todo ilustrado, ele tem várias histórias, né? Os capítulos, eles são bem pequenos, mas dentro do capítulo tem várias histórias, tanto bíblicas quanto ilustrações, para explicar como, por exemplo, o pecado, né? Tendo um rei que precisa de um remédio, né, para uma pandemia que aconteceu no reinado, tudo bem, e no fim é aplicado, né, que o pecado é como aquela pandemia, e Jesus que nos ajuda a curar do pecado. Então o livro ele é bem ilustrado, né, além das imagens que ele tem, né, as ilustrações, bem ilustrado, ele tem muitas histórias, né, ilustrações para que as crianças e os juvenis compreendam o assunto. Então, eu achei bem interessante, porque eu não tinha escutado ainda, né, o seu depoimento sobre a escrita do livro, que foi realmente para que os seus filhos compreendessem, né, esse assunto. A história do livro, viu, Tati? Eu não vou resumir assim em 10 palavras, mas eu escrevi ele, tem mais de 10 anos, mas assim, aconteceu tanta coisa para ele não ser lançado, para não acabar. Teve um dia que eu estava acabando assim, o 8º capítulo, ele só tem 10 capítulos. E assim, deu pane no meu computador, apagou tudo. E eu falei, Senhor, se for da sua vontade, eu comecei a reescrever tudo, lembrando das histórias, lembrando de um monte de coisa que eu achei que eu não ia lembrar. Então, se é da vontade de Deus, vai acontecer, né? Depois, teve outros problemas que o computador, não sei se comeu sua parte, ou apagou as imagens, umas coisas assim que foram acontecendo, mas a gente vê que é a vitória do Senhor, aí está o livro, né? Então, porque o inimigo, ele tira quando a gente faz um trabalho. Da mesma forma que a gente está iniciando esse projeto da leitura para a compreensão de todas as crianças, tenho certeza que o inimigo vai estar trabalhando. Mas da mesma forma que estiver acontecendo o projeto, a gente também tem que estar em oração. Como se fosse uma semana de oração. Durante a semana a gente faz propósito de orar e para que na sexta-feira aconteça da forma que agrada a Deus, na forma que o Espírito Santo possa tocar na nossa vida também, não só das nossas crianças, né? Então, quando você for encerrar essa reunião, eu gostaria até de pedir que você faça uma oração especial em prol disso, para que Deus intervenha, né? Porque, com certeza, quando a gente começa um trabalho de evangelização, principalmente com crianças, né? Que é a base de qualquer cristianismo, o inimigo se ira e a gente precisa do poder do alto para a gente conquistar, vencer pelo poder do nome de Jesus. A Dai Vasconcelos comentou ali que, né, parabenizou o projeto e também citou uma frase que eu achei muito interessante. Ganha as crianças quem chegar primeiro, né? Ganha o coração das crianças quem chegar primeiro. Então, que como pais, né, possamos chegar primeiro nos corações dos nossos filhos e ganhar eles. Então, né? Não sei se ficou assim, nós tentamos explicar, né, de uma maneira bem resumida, até já passamos do horário previsto, né, para a live, mas no início eu estava bem preocupada, imaginando mesmo que a gente tinha passado o horário, mas eu acredito que é por um motivo bem justo e muito importante. E assim, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, talvez que não esclarecemos, passou por alto em algum comentário, né? A gente vai esclarecer, não sei se vocês duas têm mais alguma coisa para citar, né? Para que a gente possa concluir a live. Eu só gostaria de comentar, Tati, que esse seja um primeiro livro, né? Que outros autores possam surgir para que nossas crianças também aprendam mais sobre o Evangelho, mas tem que ser de uma forma simplificada. Então, espero que vocês que são pais, vocês que são os professores, que estejam despertos para dar continuidade, né? Isso. Eu agora vou acompanhar meus filhos, agora estão na adolescência, agora eu sou departamental de adolescente. A gente não pode... nós não podemos deixar nossos filhos, né? Precisamos sempre dar essa atenção mesmo. A pergunta foi, como que os manuais, eu pensei em falar isso, mas acho que a gente acaba conversando e esquecemos, né? Os manuais vão ser, com as dinâmicas, vão ser disponibilizados aonde? Nós vamos disponibilizar
através dos grupos nacionais, né, da ESIR, e também aqui no Instagram. Então, vai ser disponibilizado. E o material também, nós temos um site, o site, né, da União Sul mesmo, tem um espaço que temos os materiais que são disponibilizados pela União, eles são arquivados lá. Então, vocês vão poder encontrar esse material lá também, tá? Vão poder baixar. Então, no site da União Sul, no Instagram da União Sul Kids e também nos grupos das associações da ESIR, né? Nos grupos infantis das associações e também nos grupos nacionais, tá? Todos, né, das crianças, grupos infantis. E se a gente conseguir colocar em mais grupos, que às vezes a gente acaba enviando, um outro envia, né, nos grupos das igrejas, então vamos tentar divulgar ele da melhor forma possível, né, para que chegue até vocês. Caso vocês não recebam, podem entrar em contato, né, no meu WhatsApp, também no da Ellen, que a gente dá um jeitinho aí, né, Ellen? As departamentais das associações da União Sul, como da Norte, também estão por dentro do projeto. Então, todas elas vão ter, né? As departamentais das associações, as departamentais infantis, elas também têm acesso a esse material, vocês podem entrar em contato com elas. A gente ainda não está pronto, né, para enviar para vocês, ele está num esboço, mas falta bem pouquinha coisa, assim, só um detalhezinho para ele ser enviado para vocês, tá? Então, vamos ter uma música bem especial, que a Ellen, além de autora, ela compõe músicas, é isso? É compositora? Depois que eu isso, escrevi o livro, Deus está me abençoando. Eu sempre amei música, né? E fazendo letras, pegando a poesia, às vezes, da Alzineide, de algumas outras pessoas, colocando música e vamos cantando, né? Enquanto Deus permitir. Então, na Páscoa, nós temos uma música bem especial, que está sendo concluída também com alguns detalhes no clipe, para ser enviado também para vocês, envolvendo, né, o tema do Plano Perfeito, que vai ser trabalhado nas igrejas com as crianças, né? Pretendemos que seja, né, feito esse trabalho também nas igrejas. Então, peço vocês que orem, né, por esse projeto, orem pelas famílias, pelos pais, porque como a Ellen falou, o inimigo, ele fica muito irado quando nós trabalhamos com as crianças, né? Então, e principalmente quando é envolvido as crianças e as famílias, né? As famílias junto, porque destruindo as famílias acaba, né, Leoane, a base de tudo, né? É a base da igreja, a base da religião. Então, o inimigo, ele luta contra as famílias. Então, eu peço que vocês orem para que esse projeto ele continue sendo uma bênção. E como a Ellen falou, e também a Dai, né, comentou aí, a Dai Vasconcelos comentou, que muitos projetos venham, que muitas pessoas se despertem para escrever para as crianças e que possamos continuar, né, o hábito de leitura em casa. Que ele seja, talvez se você não tem o hábito, que venha a ser, né, formado esse hábito através desse livro, mas que muitos outros livros, né, a Bíblia mesmo, ela possa ser lida com as crianças, porque essa é a melhor das instruções que podemos deixar, a melhor herança para os nossos filhos, né, o melhor conhecimento. Então, pelo que eu percebi, as perguntas, né, a última pergunta foi essa, sobre como vamos disponibilizar o material do projeto. Então, eu acredito que podemos concluir, né? Deu aí 1h30 de live. Agradecemos todos, né, que estão presentes, que se doaram, né? Doaram esse tempo para estar ouvindo, se preocupando e aprendendo junto, né? Sobre essa importância da leitura, também o vínculo entre os pais e o conhecimento que adquirimos com a leitura, principalmente agora, né, desse projeto que está sendo lançado, o Plano Perfeito, a leitura do livro Plano Perfeito. Então, vamos... Só um detalhe que me perguntaram se a gente vai disponibilizar por capítulo ou se você vai disponibilizar tudo. Alguém perguntou, como vai ser disponibilizado? Então, o material. Eu pensei em disponibilizar por capítulo, mas eu acredito que disponibilizando o material inteiro talvez seja mais fácil dos pais se prepararem de fazerem um projeto.
né, para ter aquela preparação de arrumar os materiais. Eu pensei até em disponibilizar por capítulo aos domingos, né? Como é por semana, a gente pode. Então a gente vai estar pensando aí como vamos disponibilizar, né? Para colocar no site da União Sul, eu acredito que o material precisa ser completo, né, para ser mais fácil de baixar. Mas assim nos grupos, no Instagram da União Sul Kids, a ideia é disponibilizar ele por semana, tá? É semanal. O devocional e também a dinâmica por semana, tá? Daí Tá aqui a certo. Cris comentou que é melhor completo. Eu acredito que é mais fácil de se planejarem, né? Mas a gente pode disponibilizar no início ele completo e depois ir disponibilizando por capítulo, né? Então, a gente pode fazer essas duas formas de divulgação e de envio, né? Para vocês esse documento, né? Então, como eu estava agradecendo, agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo, estão participando, apreciando também esse trabalho, né? E se envolvendo. Agradeço imensamente a Leoane, que se dispôs também em estar nos ajudando com o seu conhecimento, né? Compartilhando conosco. A Ellen, que é a autora deste livro tão maravilhoso, né? Que se dispôs a escrever para as crianças, né? Como ela contou, ela teve muitos desafios para que esse livro chegasse aqui e estivesse em nossas mãos. Então, que quem sabe Deus possa iluminar ela e ela possa sentir vontade de continuar escrevendo, que ela possa encontrar um outro assunto, né? Para estar ajudando aí as nossas crianças também. E então agradeço também a tua disponibilidade, Ellen, e que vocês possam estar orando por esse projeto mais uma vez. Como a Ellen comentou, vamos juntos, né, para concluir essa live, orar e agradecer a Deus por esses momentos e que Deus ele possa iluminar as nossas vidas, para que como mães, como professoras, que sabemos que também tem muitas aqui, né, que estão participando da live, professoras do Ministério Infantil que trabalham com crianças, que Deus possa nos dar sabedoria e iluminar as nossas mentes, né? Então vamos, em reverência, fechar os nossos olhos e orar. Pai nosso que estás nos céus, estamos te agradecendo, ó Deus, pela disponibilidade, ó Pai, que tem nos dado, pelo tempo que estamos dedicando a Ti para fazer esse trabalho para as crianças. Vamos te pedir que ilumine as nossas mentes para que esse trabalho possa ser contínuo na igreja, nas famílias. Abençoe a cada lar, ó Pai, que irá ler a mensagem sobre o plano perfeito que colocasse para nós a fim de nos resgatar deste pecado. Que possamos compreender este assunto, que cada criança venha ter conhecimento, para que assim elas possam discernir a verdade a qual conhecemos. Abençoe todos os teus filhos na face dessa terra. Abençoe todas as crianças. Abençoe os pais, ó Deus. Abençoe aquelas crianças que não te conhecem. Que possamos atingir essas crianças também, ó Deus, a partir deste projeto. Que tu possas abençoar todas as pessoas que estão aqui ouvindo. Nos abençoe também, que estamos à frente desse trabalho. Que possamos sempre ter disposição para ajudar na tua causa. Abençoe cada professora da ESIR, dê sabedoria para que elas possam lidar com os teus cordeirinhos. É tudo que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Amém. A Eliane vai colocar aí a música, né, do projeto Plano Perfeito aí para todas vocês que estão aí ainda desfrutarem aí, já se preparando. Legal. Que legal. Até hoje eu recebi, né, o link que a Eliane passou. Meu filho de 2 anos e 8 meses, ele fala, mamãe, coloca de novo. Mamãe, de novo. Então ficou muito lindo mesmo, né? Então a Eliane vai estar colocando o link. Eu até fiquei, como que coloca, né? Vontade de colocar a música aqui, mas eu não sei como colocar a música para passar, para que a gente possa ouvir, né, aqui. Mas com o link, né, fica um fácil acesso para vocês escutarem. Eu não sei se ela vai pôr link ou vai colocar agora no final, quando terminar. Será que ela consegue pôr a música? Eu não sei, gente. Eu também eu só perguntei se vai pôr a música, ela falou sim. Ó, ela disse que não sabe como colocar no Instagram,
Mas Ah, se tá. eu colocar o link aqui, eu acho que as meninas conseguem acessar, né? Eu falando em meninas, porque eu acredito que a maioria somos mulheres aqui. Mas pode ser que tenha os meninos também, porque temos bastante homens que são interessados também nesse trabalho com as crianças, né? Na grande maioria são mulheres, mas temos homens também que fazem esse trabalho e fazem muito bem feito. Eu não sei como faz também para colocar música, gente, então eu Pode nem vou. colocar um link mesmo, então, Eliane. É isso, o link. Eu acho que a Eliane é a que mexe melhor nessas É. tecnologias aqui. Ela fica por baixo dos bastidores, mas ela ajuda muito aí. As imagens são antigas, mas a música é a mesma. Mas a Eliane vai estar colocando imagens totalmente novas depois, no momento da leitura, tá? Ó, a Leone falou que ela não tem o link, né? E ela também não sabe muito mexer no Instagram. Ela não tem muito habilidade com o Instagram. Então, a gente vai deixar a música como uma surpresa. Vai ficar no suspense. Vai ficar o suspense da música. Ficou muito bonita, né? Deus tem abençoado a ela, iluminado ela também. Já escreveu, compôs muitas músicas aí, né, para o departamento infantil. E a nossa gratidão é grande aí pelo trabalho que você tem sempre se disponibilizado, sem medir esforços, né? Eu sei que a tua vida é corrida, mas você sempre está disposta em ajudar, até mesmo, né, em escrever esse projeto com as dinâmicas, né? Foi escrito pela Ellen, né? Eu sou muito grata por isso, porque eu falei para ela, Ellen, eu estou tentando fazer, né? Eu fui pedir ajuda para ela, estou tentando. Ela, não, para mim não é difícil, eu posso fazer. Eu falei, Ellen, então eu agradeço imensamente. Então eu sei aí que assim como a vida de todas que estamos aqui é corrida, né? Temos muitos afazeres, a da Ellen também mas ela não mede esforços para estar sempre ajudando. Mesmo ela estando falando, né, que está envolvida com o departamento de adolescentes, ela está sempre nos ajudando com o departamento infantil. Na verdade, eu não nego o trabalho. Aqui o pessoal me chama no departamento da mulher, da decoração, na cozinha, eu tô lá. Onde Deus me chamar, eu vou. Isso é uma bênção. Que Deus continue te abençoando. Amém. Obrigada. Orem por mim. Amém. Então, acredito que a live foi muito gostosa, foi muito bom. E agradeço a todos. E, infelizmente, né, chegamos ao final. Tudo que é bom dura pouco, mas durou bastante. Conseguimos, né, ficar aqui um bom tempo. Acredito que nós três gostamos de falar. E rendeu o assunto. Tem um irmão que comentou, né, que existem homens sim. Então, temos um irmão aqui, eu não sei o nome dele, mas ele colocou aqui, tem homens aqui sim. Então, que Deus abençoe seu trabalho também, né? Eu admiro muito quando os homens se envolvem, né? Porque geralmente colocam as mulheres para ajudar com as crianças, mas os homens têm muito talento também com as crianças. Então, gente, muito obrigada. Ellen, obrigada. Eu que Leone, agradeço a obrigada. Agradeço a oportunidade. oportunidade também e Amém. desejo muito sucesso nesse projeto. E muitas bênçãos de Deus, né? E que muitos frutos possam vir a partir deste projeto. Isso. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, pessoal, tchau para todos. E que... é o Fábio. A Ellen conhece o Fábio, do Reformando Oficial, né? Reforma Oficial. É aqui do Rio. É do Rio, ó. Então, ele está interessado no projeto. Até ele colocou uma pergunta, eu li assim, enquanto vocês estavam falando, eu não consegui responder. Mas eu envio depois a resposta para você, no particular. Tudo bem, Fábio? Sobre as dificuldades que ele enfrenta com a leitura, né? Do filho, da filha, não sei. Eu peguei assim por cima a pergunta dele, mas depois eu respondo no particular, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, né? Possamos ter próximas lives para que possamos ajudar, né? Os lares, as famílias, os pais na educação dos nossos pequenos. Amém. Amém.